Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, mais um bate-papo clean. Hoje temos uma convidada bem bacana, Fabiane Castro, da empresa WF Serviços, e vamos falar sobre limpeza pós-obra na prática, né? Fabiane Castro, proprietária da WF Serviços, ela trabalha com limpeza profissional e pós-obra. E, no entanto, hoje a gente vai falar sobre pós-obra na prática, né, Fabiane? É isso aí, André. Tá. Deixa eu ajeitar aqui, porque a luz acho que tá... Bom, vamos lá. Pode se apresentar aí para a turma. Gique, Valente, seja bem-vindo. Vamos lá. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Fabiane. Sou proprietária da WF Serviços. Né? A gente já está aí no mercado há algum tempo, aqui na Baixada Santista. Trabalho há mais de 10 anos, né, com limpeza profissional, terceirização. E agora estou aí nesse desafio, né, que empreender não é fácil. Não é fácil, mas é aquilo que eu falo, né? Quem quer crescer, progredir, é assim mesmo. Fabiana, eu vou logo de cara, assim, como a gente vai falar de pós-obra na prática. Por que eu escolhi esse tema e por que eu convidei você? Pela know-how que você tem, são 10 anos na área de limpeza profissional, você trabalha com pós-obra, você hoje empreende no ramo de pós-obra, muita gente quer empreender. Minha pergunta principal agora é a seguinte: quais foram os principais desafios que você teve logo de cara, quando começou a empreender na parte de limpeza profissional e principalmente no ramo de pós-obra? Na verdade, André, a princípio é conseguir mão de obra, né? Hoje tem aquela coisa que as pessoas acham que para trabalhar com limpeza profissional é fácil, né? Aquela famosa, vamos fazer uma faxina e tá tudo certo. Depois é você estruturar a empresa, equipamentos, né? Qualificar a mão de obra. Esse é o princípio, porque o mercado tá aí para todo mundo, né? É só você ir para campo, levantar do sofá, ir atrás do cliente tem, e depois ir para o abraço, né? Começar. Hoje o cliente que você sente, eu já falei isso algumas vezes, mas eu quero que você diga, como empreendedora hoje que está ali no dia a dia, o cliente hoje, ele está mais exigente do que antes? Então, André, na verdade ainda existe muito essa coisa, depende do cliente. Se é um cliente que é da área, um arquiteto, um engenheiro, alguém que já conhece um pouco a diferença entre ter uma boa limpeza profissional e uma limpeza, né, normal, aquela limpeza do dia a dia, fica mais fácil, né? Os arquitetos, eles já sabem essa diferença, eles entendem que quando a gente precifica é diferente, né? Então tem tudo isso. Depende de quem te contrata. Se é um profissional da área, é uma coisa. Agora, se é um cliente que não entende a diferença, aí tem que entrar à venda e explicar para o cliente essa diferença, né? Pô, e é legal pelo que eu estou entendendo, até para falar para o pessoal, porque o pessoal pergunta muito. Tem alguns paradigmas que eu acabo quebrando. E o que eu falo é o seguinte: então, esse cliente que ele já tem um arquiteto, um engenheiro, que já tem uma noção, ele sabe o que é uma limpeza profissional, ele procura sempre uma empresa que tenha capacidade para atendê-lo. Aí ele não vai atrás, não adianta vir com preço barato, que ele não vai comprar esse serviço barato sem capacitação. Eu canso de ouvir, às vezes, de alguns clientes assim: caramba, eu chamei a menina que faz a minha diarista. Eu chamei a minha diarista, ela limpou, mas a sujidade voltou, né? Que a gente sabe que volta. Dependendo da sujidade, ela volta. A minha diarista limpou, ficou aqui 2 dias, mas não adiantou. Então, às vezes, é isso que a gente fala. Às vezes o barato sai caro, você tem que refazer, né? Um serviço que já foi feito. Então, acaba se pagando 2 vezes, né? Exatamente. E aí, aquilo que eu falo, gente, a gente está aqui para quebrar alguns paradigmas, e a Fabiane, como é do ramo, ela está ali no dia a dia, é justamente isso. Preço, porque o fulano está cobrando barato, porque a gente tem aí como concorrente
esse pessoal não qualificado. Aí a gente tem que buscar esse cliente qualificado que não vai comprar o serviço de uma pessoa que não é qualificada, porque ele sabe que não dá resultado, ele sabe que a entrega é inferior do que ele realmente precisa. E principalmente os arquitetos, né, que obviamente, e os engenheiros estão fazendo, né, construindo, reformando a casa de alguém, né, eles querem um serviço perfeito, né? Eles querem assim, um serviço né, André? top. Hoje, numa obra, né, você entra num apartamento, no comércio, onde quer que seja que tenha uma obra. Nós nos deparamos com diversos tipos de revestimentos, de pisos, N situações que você hoje, se você não tem uma mão de obra qualificada, produtos corretos, produtos e equipamentos corretos e de qualidade, você não vai atender aquele cliente, né? Então, assim, você tem que entender um pouco de tudo, né? Do tipo de rejunte que foi utilizado, qual é o tipo de revestimento, como é que foi feito aquele serviço. Antes de você começar a limpar, você tem que entender como é que foi feito, para saber que tipo de produto você vai usar, que tipo de equipamento você vai usar. É uma coisa que vai muito além de só fazer uma limpeza, né? Não, é muito. E aí entra naquela questão que a gente estava até conversando, quando você fala da mão de obra qualificada, e aí entra uma pergunta que vem, uma recorrência, que eu também já fiz isso em outras lives, e gera um pouco de polêmica. Por isso, cara, é importante essa live, o pessoal está assistindo essa live, com quem faz, não só com quem vende. Apesar que eu sou, né, eu falo pro pessoal, gente, eu antes de ter a especialista, eu tenho um know-how na parte de limpeza, de tratamento de piso. Então, né, eu não sou um vendedor só de produto, né, a gente dá todo o suporte. Fabiane, dá para... Agora é a polêmica. Eu já ouvi falar assim... Gosta de uma polêmica. Começa com o que dá. Olha, você que quer começar com pós-obra, começa com o que tem na mão. Dá certo. Olha, André, eu demorei bastante para tomar a decisão de empreender, né? De sair da terceirização de grandes empresas que eu trabalhei em São Paulo, no Paraná, com terceirização, para resolver entrar nesse desafio. Porque não é fácil, né? Não dá para começar com qualquer coisa. Não dá para você ir ali no mercado, pegar um removedor, pegar um Veja, pegar uma Cândida e começar a trabalhar num pós-obra. Isso daí esquece. Pegar uma vassoura de piaçaba, um rodo de EVA. Não dá. Não dá. É assim, se você vai fazer um pós-obra pequeno, uma pré-mudança, enfim, alguma coisa assim menor. Oi? Uma pequena reforma, uma reforminha pequena. Uma reforma pequena, você pode até tentar arriscar. Só que você vai trabalhar dobrado. Isso daí é fato. Porque o produto não vai ser eficaz e aquilo que você poderia fazer ali em 8 horas de trabalho, você vai fazer em 16, em 2 dias. Em 2 dias. Então, você vai pagar para trabalhar, porque o produto não vai ser qualificado, não vai ser eficaz para aquilo. Se você não tem uma enceradeira, se você não tem um aspirador profissional, você não tem um kit profissional para limpar vidros. Hoje a gente se depara aí com uns apartamentos de alto padrão, de médio alto padrão, até menores, que a maioria são envidraçados, tem aquelas sacadas imensas envidraçadas. Não adianta você ficar com um paninho ali e com um pedaço de jornal, como a gente fazia antigamente. Você tem que ter o produto certo, você tem que ter um kit profissional de limpeza de vidros, para que o teu serviço seja mais ágil e de qualidade. E aí entra naquilo que eu falo, né? Você falou e aqui em Santos a gente tem bastante. Quem não sabe, a gente está aqui em São Paulo, estão lançando vários empreendimentos de Praia Grande também, que são sacadas grandes com aquele envidraçamento, né? Geral. Gente, é que eu falo, é um serviço à parte, porque não, faz parte às vezes da pós-obra, tá lá, vamos fazer aquela pós-obra, mas é um serviço à parte. Você vai ter que ter um profissional para aquilo que dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. E é assim, André, por mais que a gente ache que a gente tem uma mão de obra qualificada,
a gente sempre precisa de mais, né? A gente sempre acaba precisando de treinamento de pessoas. Eu costumo falar que cada um está no seu quadrado, né? Eu entendo de limpeza, você entende de treinamentos, de produtos. A gente vai aprendendo um com o outro. Por isso que eu preciso de você, né? A gente acaba fazendo essa troca, porque para eu qualificar profissional, eu preciso de alguém que realmente tenha essa didática de ensinar, né? Certo. E não é só isso. Eu falo que você tem que ter a didática e um conhecimento prático. Exatamente. Né? Porque não adianta, às vezes, a gente pode ter até uma facilidade de ensinar, mas acontece muito, às vezes o cara não tem, ele conhece de produto. Eu me deparo muito com isso. Às vezes o vendedor de produto, ele conhece de produto, mas ele não vivencia a limpeza, o dia a dia, as encrencas que a gente tem lá. Ao contrário que eu vivenciei bastante as encrencas. Então, a gente tem essa didática e tive que aprender a didática, na verdade. Né? Foi o que a Cida está falando aí, André. A Cida está falando, não compensa fazer pós-obra sem produto adequado, sem equipamento, exatamente. Você vai trabalhar, você vai limpar, você vai lavar e vai voltar. Então, ou você se qualifica. É o que sempre quando eu ponho no meu Instagram, eu ponho que é uma limpeza pós-obra profissional. Eu vendo uma limpeza profissional. Que é esse o diferencial. O que eu falo para um arquiteto, às vezes, para o meu cliente? Eu falo assim, fulano, você imagina aqui essa tua obra, né? Hoje nós temos aí torneiras e pias de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Uma torneira, né? Sim. E aí você pega um colaborador que não está treinado e ele pega uma esponja de lavar louça com aquela parte verde, vai lá limpar, tirar o cimentinho que caiu naquela torneira de 8 mil reais. E aí, como é que fica? Quem é que paga o prejuízo? Exato. Né? Outra coisa que eu aprendi, né? Isso eu aprendi quando eu comecei, há 10 anos atrás, você chega com os produtos no cliente. Os próprios produtos profissionais. Né? Tem meninas e tem colaboradores que às vezes chegam e colocam o produto em cima de uma bancada de granito ou em cima de um porcelanato que custou aí quase 300 reais um metro quadrado. E aí você coloca o galão em cima disso daí e quando tira tá aquela mancha queimada do produto. Quem paga esse prejuízo? Então, se você tem profissionais qualificados, se você ensina o teu profissional como trabalhar, o seu risco é bem menor. Coisas acontecem, né? Todo mundo aí pode errar, né? Eu costumo brincar e costumo falar para os meus colaboradores que só quebra a louça quem lava. E a mesma coisa isso no pós-obra. Às vezes acontece, só que a gente tem que tentar ao máximo diminuir o risco. E aí, quando você capacita, o nível de erro, eu digo erro, não é falha, é mínimo. É mínimo. E você consegue contornar. Às vezes, quando você fala, putz, eu coloquei um produto que manchou um porcelanato. Nós conseguimos reverter essa situação. Agora, imagina, sem qualificação, o pessoal pega um produto ácido, aí a coisa complica. Joga direto no piso, aí fica aquela mancha no piso do produto que jogou direto, sem uma diluição correta, sem o equipamento correto. É uma dor de cabeça. E assim, não é só a dor de cabeça, você perde um potencial cliente, porque se você está tratando com um arquiteto, ele não vai te contratar mais. Perde credibilidade, que vale muito. Exatamente, perde credibilidade. É isso aí. Não é só dinheiro. Outra coisa que eu quero perguntar para você, que a gente já falou da mão de obra, tem que qualificar sim, é muito importante. Porque também não adianta, né, Fabi, você ter ali, você investiu, comprou equipamento, o melhor produto, e a pessoa lá não está qualificada, ela não vai saber utilizar corretamente. Eu já cheguei para colaborador e perguntei assim, você sabe usar VAP? Não, dona Fabiane, eu sei usar VAP. Aí a segunda pergunta, você sabe montar uma VAP? Porque usar VAP, a minha filha de 10 anos usa. Agora, montar uma VAP, saber como é que monta, como é que coloca na torneira, tudo isso
precisa qualificação. E o colaborador, ele gosta disso. Ele se sente importante quando ele vê que a empresa está investindo nele. O colaborador, ele gosta disso. Exatamente. Eu passei 5 anos numa empresa e eu fiz uma enquete uma vez, fui conversando com os colaboradores, porque todo mundo fala de salário, todo mundo fora. Salário, apesar de tudo, não é o principal. As reclamações, as queixas, são, por exemplo, falta de equipamento, falta de um produto bom, falta de ouvir, de serem ouvidos. Maquinário com defeito. Porque, um exemplo, você pega uma enceradeira que funciona 100%, o colaborador vai ali, vai trabalhar, ele vai fazer aquele metro quadrado na tranquilidade. Você pega um equipamento que está com defeito, que não está funcionando corretamente, que o disco não está encaixando, o colaborador tem que fazer uma baita força para trabalhar, o serviço não fica bem feito e ele fica super cansado. Eu costumo brincar com eles assim, gente, eu não quero ninguém se matando, porque senão no outro dia ninguém trabalha. Né? Então, são N fatores. E a gente encontra muito disso. Eu fui num cliente, a máquina não tinha pressão, vazando água, vazando óleo. Eu falei, você tem que consertar a máquina, não adianta exigir do funcionário uma limpeza adequada. Bom, se a máquina não tem nem pressão, tem que investir. Aí que eu falo, tem que investir. E principalmente quem é empreendedor na área de limpeza profissional, gente, não adianta. Você vem com uma escovinha que já não tem mais escova, você vem com a máquina que não tem pressão, a enceradeira, o disco fica caindo, o cabo ele não trava, aí o cara tem que amarrar lá com um pano. Entendeu? E isso desgasta muito. Exatamente. Outra coisa que eu quero falar contigo também, gente, se vocês tiverem pergunta, pode perguntar, colocar aqui no balãozinho. Boa noite a todos que estão chegando. A Eu Limpando falou que na cidade dela os arquitetos não pagam, não... É complicado. É aquela coisa, você tem que... Eu Limpando aquela coisa, ó, os arquitetos daqui não pagam por um serviço de excelência. É uma pena. Simples. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que a Fabiane vai concordar comigo. Eu já falei isso 1000 vezes. Cliente abusivo, cara que... Gente, tem arquiteto que vai pagar por um serviço de excelência e tem um cara que não vai querer pagar. É simples essa equação. O que eu faço, André, com a especialista? Você não quer pagar? Cara, eu não faço o serviço para você, procura outro. Exatamente. E quando ele quebrar a cara, uma empresa vai lá estragar o cara, que ele que colocou a empresa lá, que a empresa não vai ter dinheiro para bancar a troca do piso, ele, como ele é responsável, ele é corresponsável, porque ele que colocou a empresa lá, aí ele vai mudar de ideia. Eu escuto muito do cliente assim, né? Fabiana, eu não posso te mandar um videozinho para você ver como é que tá? Não. Eu falo, não. Eu vou fazer uma visita técnica para eu poder entender, né? Porque assim, a partir do momento que você entende o que você vai pegar pela frente, né? O teu custo às vezes acaba reduzindo, porque você sabe que produto você vai usar, que material você tem que levar, que equipamento você vai precisar. Você não precisa ir com o carro lotado de coisa, porque você não vai usar. Exatamente. Né? Então, assim, né? Então, o que eu faço? Eu faço a visita técnica, é importantíssimo, é o primeiro passo. É você fazer uma visita técnica de qualidade. Na visita técnica, você vai entender como você vai precificar, que tipo de revestimento você vai encontrar, que tipo de sujidade. Se o pedreiro foi um pedreiro bonzinho, limpinho, ou se ele foi aquele pedreiro que ele não cobriu nada e pintou o chão junto com a parede. Então, assim, a visita técnica, para quem está começando, é entender como fazer uma boa visita técnica, como precificar. Porque, às vezes, na visita técnica, você vende a tua limpeza. Porque o cliente vai falar, caramba, ela entende, né, que ela não pode jogar um produto aqui no meu porcelanato de R$400 o metro, porque senão ela vai estragar. Então, a visita técnica, ela também é importante para isso, aquele olho no olho. O cliente gosta de ver, né, que a gente está lá. Então, isso é importante para que... É o começo do sucesso do pós-obra. É uma visita técnica de qualidade. Gente,
Aí, olha não vou falar nem que é dica, viu, Fabiane? Que orientação fantástica. Exatamente. E eu já vim falando isso bastante. A visita técnica, gente, é mais para nós do que para o cliente, porque é daí que a Fabiana acabou de falar. Vou chamar de Fabi, que eu costumo chamar você de Fabi. É onde você vai ter todos os parâmetros. Vamos colocar como exemplo recente, né, Fabiane? A visita técnica que nós fizemos num cliente, né, de tratamento de piso, do granilite, né? Isso. Onde a gente conseguiu determinar, né, se era cera ou se era resina. Ali a gente conseguiu determinar qual o removedor correto, qual a diluição, tempo de ação do produto, né? Aí a gente vai fazer todas as metas. Ali, lógico, fizemos uma amostra para o cliente, ele já viu e falou, opa, caramba, é assim que vai ficar? É assim que vai ficar. Então ali a gente já tem todo um parâmetro inicial para a gente dar o start nessa questão da precificação, que é algo que a gente pode até vir fazer uma outra live. Dali você fala, pô, a ação foi rápida. Então, ali você consegue fazer tudo e mostrar para o cliente a sua expertise. Né? Exatamente. Até teve uma situação bem interessante de um concorrente dizer que o piso estava com manchas porque tinha infiltração. Não foi isso? Exatamente. Ele disse que era infiltração que tinha no piso e, na verdade, era sujidade, né? O André comprovou isso para ele. Aí eu falei, bom, filtração esquisito, porque não tem cano que passa por baixo. Quer dizer, o cara falou, não, isso aqui não sai porque é infiltração no piso. Eu falei, bom, como que a gente tira a dúvida? Eu acho que eu penso, né? Eu acho que não, vamos fazer o teste de campo. Por isso que eu falo para gente, teste de campo é importante. Eu posso te cortar um pouquinho? Pode. Eu vou te cortar um pouquinho só para responder aqui essas duas perguntas, né? Que o Wilson fez. É correto fechar um serviço apenas com foto? Não. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. A visita técnica é importantíssima. A Deb Limpeza, ela colocou aqui que na residencial, sim. Deb, eu vou te falar uma coisa. Até na residencial, eu faço visita técnica. Vou te explicar por quê. O cliente ele sempre acha que a casa dele está limpíssima. Né? E aí ele fala pra gente assim, não, uma menina vai dar conta de fazer tudo. Ela vai dar conta de limpar minha casa toda em 8 horas. E aí você chega na casa da pessoa e não é bem isso que a gente encontra. E aí a minha colaboradora chega lá, 8 horas da manhã, ela olha aquele cenário e ela olha para mim, ela me liga e fala assim, Dona Fabiane, eu não vou conseguir limpar essa casa em 8 horas. Porque se você faz a visita técnica no residencial também, e você fala para a cliente assim, olha, Dona Fulana, a minha colaboradora vai conseguir fazer isso, isso, isso e isso. O restante não vai dar. Você imagina, você vai lá num apartamento de 120 metros quadrados com uma sacada gigante, toda envidraçada, e ela quer que você limpe todo o apartamento, os 4 banheiros, mais um lavabo, mais uma sacada, mais uma cozinha, mais 3 quartos, em 8 horas. É impossível. Não vai ficar um serviço de qualidade. Então, eu bato na tecla. Isso eu aprendi a duras penas, que, para tudo, eu particularmente, eu trabalho dessa forma. Eu sempre faço a visita técnica antes, até no residencial. Óbvio, se eu não puder, o cliente me ligar de hoje para amanhã, eu vou atendê-lo. Mas aí eu vou lá no dia da limpeza, junto com a minha colaboradora. E eu olho para o cliente e falo, olha, ela vai fazer isso, isso e isso. O restante, infelizmente, não vai dar. Vai para uma segunda faxina. Mas é interessante que você falou, que a Débora é uma grande parceira minha também, uma grande amiga. Às vezes, quem trabalha com diária... Colocou. É só um pozinho, é só um pozinho. Minha cozinha tá limpa. E aí a gente encontra um outro cenário, né? Mas é o que a gente fala, às vezes são realidades de faxinas com apartamentos pequenos. Então a gente está falando em proporção de cobertura, apartamento de 120 metros quadrados, muito grande.
Ó, deixa eu só ler aqui, porque o meu tem que passar com amor, ele não vai sozinho. A Judy está falando assim, falta de treinamento causa muitos transtornos, é verdade. Aqui, eu limpando, né? Ela falou assim, queima as cidades, arquitetos mesmo queimam o profissionalismo, alguns contratam a pessoa por R$200 para ele entregar após obra. Aí o que eu digo é o seguinte, é problema do arquiteto, ele vai ter o prejuízo depois. Eu não entro numa dessa, mas nem a pau. Acenando aqui para um monte de gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pô, tem bastante gente entrando, hein? Vamos lá. Bem. Opa, vai um pouquinho, deixa eu ver aqui. Opa, correu demais. É só um pozinho, depende como você faz. A Debbie está falando assim, depende como você faz a conversa com o cliente. A conversa tem que ter, porque é onde você expõe a coisa. Ela falou da limpeza lá residencial. Opa. Então depende, né, que eu falo. Às vezes é um apartamento pequeno, mas quando a gente fala em pós-obra, um apartamento de grande porte, já fica meio... Não dá, realmente não dá. Eu até tenho um caso de uma cliente minha que ela... Bom, quem não conhece aqui, você conhece o Acapulco, né? Sim. Então, aí a pergunta, a sua casa é grande? Ela falou, minha casa é grande. Deu orçamento. Ela chegou lá, a casa não é grande, a casa é enorme. Sim. Aí falou assim, a cliente me enganou. Eu falei, não, para ela, cliente que mora lá, que já está acostumada com riqueza, né? A casa é grande. Para a gente, a casa é enorme. Só que aí deu ruim o negócio, né? Não ficou bom. Perdeu o cliente, foi lá, o serviço não ficou bom, a cliente ficou descontente, quer dizer, você perde um nicho horrível. Fabinho, voltando na parte do pós-obra e da questão dos produtos, né? É tão importante você trabalhar, eu volto muito nessa tecla de produto profissional e qualificação profissional. Por quê? Eu costumo sempre ficar na obra. Se for uma obra grande de vários dias, eu acompanho, eu fico lá full time, saio às vezes para fazer uma visita, para ir num cliente, mas eu retorno. Aí você coloca um galão de produto na mão de um colaborador que ele não é qualificado, que ele não entende da diluição. Ele vai pegar aquele teu produto que não é barato, mas que tem uma boa eficácia, porque se você sabe diluir, aquele produto vai durar e vai render e vai te dar um resultado. Se você coloca isso na mão de alguém que não sabe, ele vai acabar com o teu produto em um dia, um galão de 5 litros. Exatamente. E um galão que vai render aí, por exemplo, vamos falar do Cleoflor piso porcelanato, que eu... Essa parte aí é contigo, André. Essa parte aí que é o cara. Mas você usa, né? Aí um galão que você, por exemplo, numa limpeza pesada, ele te renderia 250 litros, que é litro pra caramba, o cara joga praticamente tudo. Ou seja, ele sai de 250 litros para 5 litros, para 10 litros. Você perdeu muito dinheiro desnecessário. Aí já vou engatar uma pergunta aqui, que o pessoal me perguntou um tempo atrás, a gente falou de mão de obra, qualificação, dos processos na pós-obra, né? O grau de importância de você ter processos pré-definidos para fazer uma limpeza pós-obra. Então, foi aquilo que eu falei, a gente estava até conversando aqui, naquele dia que nós fomos lá fazer a demonstração no prédio. Eu sempre inicio um pós-obra, eu sempre chego junto com a equipe, tá? Tem um colaborador meu aí no meio, tá assistindo a live, o Thiago. Ah, não é, pensei que era. Eu sempre inicio com uma boa conversa, né? Que a gente chama de DDS. Quem trabalha em empresas grandes aí sabe que o DDS é importantíssimo. Então, é a organização, né? Você tem que... Eu detesto chegar numa obra, quando eu saio e volto, e tá aquela bagunça, vassoura jogada para um lado, LT jogado para o outro, rodo jogado para o outro, produto aqui, um pano lá. Eu detesto essa desorganização, porque o cliente chega, ele olha aquele cenário, ele fala, meu Deus, minha casa tá uma bagunça. Então, eu sempre falo pro pessoal assim, a gente sempre toma um café antes de iniciar, e eu falo para eles, gente, vamos manter a organização. Então, eu separo o colaborador por setores, dependendo do tamanho da obra. A gente está falando de obras maiores. Obras maiores. Né? Se for um apartamento pequeno,
que são 2 colaboradores, não, cada um vem... Mas o que a gente faz? A gente retira tudo que é de papelão, plástico, eu recolho tudo, tudo. Eu deixo o apartamento zerado. Então, eu vou colocando por setores. Olha, você vai ficar em tal lugar, você vai ficar em tal lugar, para não criar aquela bagunça. Porque eu penso dessa maneira, pode ser que tenha gente que trabalhe diferente. Se você coloca muita gente em um local só, primeiro que o serviço não rende, que eles mais conversam do que trabalham, né? O serviço não rende. Então, eu faço assim, eu organizo o pessoal, converso com todo mundo, deixo tudo explicado o que eu quero que cada um faça. Né? Porque aí depois eu sei para quem cobrar. Exatamente. Ah, não, dona Fabiane, não fui eu que fiz, foi a fulana. Ai, olha, nesse quarto aqui não fui eu, foi a fulana. Aí se eu falo alguma coisa, porque a cozinha a gente vai ter que refazer. Ah, não fui eu que fiz, foi a fulana. Então, se cada local tem a fulana certa, eu sei quem eu vou cobrar. Exatamente, aquilo que a gente fala, né? O cachorro que tem 2 donos, ele morre de fome. Graças Então, a Deus, André, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito legal, né? Principalmente de pós-obra. Tenho uma equipe muito boa de pós-obra. Então, assim, o pessoal já sabe como é meu jeito de trabalhar, eles já sabem até o jeito que eu chego. Porque eu sempre chego muito agitada num pós-obra, né? Porque é muita responsabilidade. Você tem prazo de entrega, é muita responsabilidade você lidar com o que não é seu, né? Aquilo não é meu, embora eu cuide como se fosse meu. Eu tenho um arquiteto parceiro que ele fala para mim, Fabi, o que eu gosto no teu trabalho é que você cuida como se fosse teu. E eu acho que esse daí é um sucesso para que dê certo. Eu entro naquele apartamento, naquela casa, naquela obra, como se aquilo ali fosse meu. Então eu dou o meu melhor. E eu falo isso para minha equipe. Eu quero que vocês façam o melhor que vocês puderem. E tá dando certo. Até agora tá dando certo. É o que eu falava para minha equipe lá. Eu falava assim, gente, a gente tem que ser bom quando o cliente está presente. E ser melhor quando ele não está presente. Exatamente. A Débora está colocando aqui que delegar funções é essencial, é verdade. É essencial, porque aí você sabe quem cobrar, né, Deb? Senão fica todo mundo largado, né? Fica aquela bagunça. O Thiago entrou, que é meu colaborador, e ele pode falar. É pauleira. O Thiago pega Você conheceu o Thiago, né, lá na casa? Sim. O Thiago, ele pega umas pauleiras comigo, coitado, que eu acho que tem hora que ele quer sair correndo. Né? Eu já olho pra cara dele e falo, meu, é contigo. Porque o homem, ele acaba fazendo o serviço mais pesado, né? Certo. Então, às vezes, eu fico até com dó, sabe? Eu falo, Thiago, olha, tá daquele jeito, mas nós temos que entregar. E a gente entrega. Exatamente. Por isso que eu falo, viu, Fabi, pessoal, muito dos processos pré-definidos. Se você não conhecer de processo e não ter um processo já meio desenhado, você não consegue fazer nada. Quando a gente já tem um processo desenhado, por exemplo, você faz pós-obra, já está acostumada, já fez 1, 2, aí você vai criando processos já pré-definidos, que aí você só ajusta. Agora, se a pessoa não tem, é meio que... Sabe aquele negócio que eu falo? Fazer contando com a sorte? E eu falo muito isso. Falei, gente, é igual fazer um bolo. Imagina que você vai fazer um bolo, tá? Aí você joga os ingredientes, bota o bolo no forno, aí quando você tira... Mas imagina essa situação, Fabiane. Você pega o bolo, lá os ingredientes, joga de qualquer jeito, põe no forno, você tira, o bolo tá maravilhoso. Macio, alto, seco, tá uma delícia. Aí eu vou falar assim, faz outro. Aí você fala, cara, não dá para fazer outro. Mas por quê? Porque eu peguei tudo. Agora, se você pega esse bolo, vai fazer o bolo a primeira vez, e você anota tudo que está fazendo. Eu coloquei tanto de farinha, tal, eu bati. Você coloca, né? Você anota esse processo, deu certo, e aí fala, pode fazer outro? Você tem esse processo definido. O que muda? Vamos lá. Será que dá para colocar gotas de chocolate? Dá. Aí você vai dando uma ajustadinha, vai mudando o sabor, por exemplo, você consegue ajustar. Fora isso... André, cada obra é uma obra, né? Às vezes a gente pega coisas no meio... Você foi me socorrer esses dias, né? Até com o Thiago, que está aí ouvindo, lá na limpeza da piscina.
São coisas que às vezes a gente pega pela frente, que a gente olha e fala assim, meu Deus, né? Eu já passei de tudo, eu já fiz tudo, Certo. e o negócio não está saindo. Exatamente. Mas, aquilo que eu estou falando, você tem o processo já definido. O que falta? Aí vamos entrar aqui no investimento. Olha só, você já me deu um gancho aí no investimento. O processo que você estava usando, o produto estava certo, a diluição estava certa, o processo estava correto? Estava correto. Mas por que a coisa não deu? Porque estava impregnado de tal forma que manualmente não estava dando resultado. O que eu fiz? Quando você me falou, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu levei uma politriz com disco, só que ao invés de esfregar na mão, você liga a politriz, cara, aí resolveu. Então, aí que eu falo, aí que para o pessoal entender, a gente fez o quê? Ajuste. Eu coloquei um ingrediente que não tinha, que era a máquina. Por isso que vem a pergunta, investimentos em equipamentos. É essencial, Thiago. Desculpa, André. Eu não sei fazer nada sem a minha enceradeira. Não sei. Enceradeira, todo mundo acha assim, mas é um trambolho levar para lá, levar para cá. Mas é essencial na limpeza de um piso. Porque o porcelanato, você sabe melhor do que eu, vai poder me auxiliar nisso, ele tem aquela película. Então, às vezes, você lava, lava de novo, e quando seca, fica manchado. Se você vem com a fibra certa, com o disco certo, com o produto certo, com a enceradeira, acabou o problema. Acabou o problema. Aquilo que eu falo pessoal, né, Fabi? Uma enceradeira, em média, ela tem de 270 a 300 RPM, né, que é rotação por minuto. Ela gira 270 vezes por minuto. Na mão não vai. E aí tem outro detalhe, dependendo do tamanho da enceradeira, por exemplo, for uma enceradeira de 350 milímetros, ou seja, 35 centímetros de diâmetro, é a área que ela está esfregando. Um LT tem 10 centímetros. E você vai... É outro processo. É que eu falo, gente, as coisas são parecidas, o processo ele é já definido, mas o que a gente coloca? Dá para fazer na mão? 2 metros quadrados, tudo bem. 30, 40, 50, 100, não dá. Não dá. E tem casos que nem a enceradeira resolve. Você tem que entrar com uma polidora com mais peso. Acabando minha bateria. Deixa eu colocar aqui, André, o carregador rapidinho. Enquanto isso aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal está aqui. Verdade. Noah, Matheus. Olha, gente, obrigado por todos que estão entrando, tem muita gente, é que aqui a conversa está tão boa que a gente não consegue olhar aqui. O Cardozão está aí, precisamos de mais lives como essa, isso é verdade. A gente vai trazer, tem um projeto bem legal, depois eu falo para vocês, para trazer coisas, assuntos como esse, que são de grande relevância, de pessoas que estão inseridas. Se deixar, nossas lives vão ter, acho que 4 horas, porque eu adoro falar, tu adora falar, então tá tudo ótimo. Para você ter uma ideia, já vai dar 1 hora de live, falta 15 minutos, e a gente parece que começou agora. Eu nem senti. É aquilo que eu falei para você, o bate-papo vai fluindo, o pessoal está aqui, e é justamente isso. Então, a questão do investimento, o que você fala para quem está começando, mas tem que começar direito, o que ele deve comprar, ou pelo menos pensar em já comprar, para começar a fazer... Básico, né? É o kit básico. O kit básico, para mim, é a enceradeira, são os LTs com as fibras corretas, porque o LT ele te facilita a limpeza de parede, né, de um local alto, então você tem que ter um extensor, que nem a casa da piscina. Se eu não tivesse um extensor, um equipamento certo, eu não ia conseguir limpar aquele vidro da academia lá em cima. Porque não tem como chegar. Exatamente. Você não alcança. Então, assim, você vai ficar apanhando no teu trabalho e aquilo vai te desanimando. Então, quer começar direito, né?
de uma forma que você não perca dinheiro, não perca tempo. Eu acho que às vezes o perder dinheiro não é nem tanto. Às vezes é você perder o tempo e sair desanimado, com aquela sensação de frustração. Poderia ter feito melhor e não fiz. O resultado do meu trabalho poderia ter sido outro e não foi. Não foi. Eu poderia ter... E às vezes, as pessoas acham que são coisas caras. Uma vez que você é caro, não são coisas baratas. Mas se você for iniciando e ir comprando, você acaba tendo aquilo pro resto da vida se você cuidar. Uma base de LT dura uma vida, né? Então, a base de LT, o kit de vidro é importante, né? Aquele kitzinho de vidros para você alcançar um vidro um pouco mais alto. A enceradeira, um aspirador é essencial para você limpar as janelas, para você, enfim, os cantinhos que o cliente sempre reclama, mas aquele cantinho ficou com pó. Então, o aspirador, uma enceradeira, o LT e o kit de vidros. E, é claro, aquele kit básico de produtos. E a lavadora de alta pressão, eu acho que também é muito importante. Viu? Exatamente. E uma lavadora. Sem isso, não dá. Ai, Fabi, mas eu não tenho dinheiro para começar. Começa com o básico, compra um aspirador. O aspirador você tem que ter. Não tem como fazer nenhum tipo de limpeza, porque eu faço, além do pós-obra, eu faço pré-mudança, né? A pós-mudança, enfim, todo tipo de limpeza. A limpeza residencial, às vezes o cliente não tem e me pede, né? Então eu forneço e incluo isso no valor da limpeza. Eu levo um aspirador um pouco mais potente para ele. Então, iniciar com um aspirador, depois a VAP. E aí você vai fazendo os serviços e com o dinheiro que você vai recebendo, você vai investindo em mais equipamento. Exatamente. É isso que eu falo, pessoal. Gente, primeira coisa que tem que fazer, faz uma tomada de preço. Quanto custa uma enceradeira de 350 milímetros, uma VAP, vai lá, a gente fala, uma lavadora de alta pressão de médio porte, por exemplo, uma HD 585. André, não te cortando, mas já cortando, sim. Quando você pode começar alugando. Eu comecei alugando. Exatamente. Eu fui em algumas lojas aqui de Santos, né? Vi os valores, né? Porque eu não comecei com uma enceradeira, eu só comecei com aspirador. Então, assim, o que eu fiz? É que, graças a Deus, os serviços foram aparecendo e eu consegui investir. O que eu fiz? Uma semana de enceradeira, eu vou chutar que eu não lembro mais valores. R$200. Eu precificava isso no meu pós-obra. Exatamente. Eu passava esse custo. Então, assim, no começo, você pode alugar, mas não deixe de ter. E se pegar um serviço muito grande, né? Aí você isso compra. Enche os olhos do teu cliente. Quando você chega com equipamentos profissionais, o cliente fala, caramba, essa daí entende. É diferente de você chegar com uma vassoura, um rodo, um pano. O cliente, ele olha e fala assim, poxa, essa daí entende. Eu já ouvi de cliente, nossa, precisa de tudo isso? Precisa. Porque se eu não tiver tudo isso, ao invés de eu ficar na sua casa 2 dias, eu vou ficar 4. E aí o valor vai subir. E outra coisa, né? A questão, como você falou, quem não investe, chega lá com a vassoura, um pano de chão e um rodo, entra que eu falo no... Meu amor, seja bem-vinda. Obrigada. Então, como eu estava falando, às vezes você chega sem equipamento, sem nada, você pode ser um excelente profissional, fazer um serviço top. Vai se ralar para fazer, mas vai entregar um serviço top. Mas o cliente olha aquilo e fala assim, caramba, mas é uma faxina, é uma faxineira, não dá aquele impacto. Eu até gosto de falar um exemplo que aconteceu comigo, foi até quando eu parei de fazer serviço, uma amiga minha me convenceu a fazer uma remoção de cera num apartamento de uma pessoa que ela trabalhava lá. Eram 2 senhoras. Aí eu fui visitar, gostei das senhorinhas, 2 senhorinhas lá, e acabei até cobrando, na época, acho que eu cobraria uns R$800, eu cobrei uns 500, mas só para limpar 30 metros quadrados de piso. Aí chamei alguém para trabalhar, para me ajudar, né? Quando eu cheguei lá, ela abriu a porta, entrou um aspirador de 70 litros,
enceradeira, mopinho, LT. Ela ficou assim, caramba, eu fiz o serviço em 1h30. O que a pessoa disse para mim, que eu achei muito legal? Ela falou assim, André, eu não sabia o quão profissional você era. Porque na cabeça dela, pô, ele vai vir com uns trequinhos aqui e vai fazer. Não, eu fico com os maquinários para arrebentar. Isso, lógico, em vez de ficar lá 4, 5 horas, ela ficou 1h30. Ficou top. Então, ela se impressionou porque, cara, era um serviço de pequeno porte, mas eu cheguei chegando. Eu vou fazer o quê com a LT na mão? Otimiza tempo. E acaba otimizando o tempo. Isso é o mais importante hoje para a gente. A gente não tem tempo. Então, a gente consegue otimizar. Aquela coisa que a gente ia fazer em 8 horas, 10 horas, a gente consegue diminuir com uma qualidade melhor. Quando a gente aqui, a nossa live hoje é para falar de pós-obra, né? Então, assim, quando a gente fala da faxina, a gente não está desmerecendo, porque eu faço faxina. Né? É outra coisa. É uma outra conversa. As minhas meninas que são diaristas, que elas fazem limpeza residencial, o cliente ele não quer produto profissional, né? A maioria dos meus clientes residenciais, eles que fornecem produto. É uma outra questão, né? É para uma outra live. Mas a gente está falando de limpeza profissional. Obra que você precisa, porque eu falo, pessoal, gente, como eu venho da área de limpeza mais pesada, até quando eu comecei a conversar com as diaristas, eu falo assim, o que vocês chamam de limpeza pesada, para mim é limpeza super leve, ou a limpeza de manutenção. E eu digo o seguinte, numa limpeza de manutenção numa residência, qualquer produto vai limpar, porque o ambiente já é muito limpo, comparado a um condomínio, comparado a um porto. Pô, você fez limpeza dentro da área portuária. Trabalhei 3 anos. Eu cuidava de um terminal e não era fácil. Totalmente diferente. É diferente. Você pega um terminal portuário, você pega uma residência e fala, pô, isso aqui é fichinha. É fichinha. Entendeu? Porque você fala, cara, isso aqui tá limpo. E na área portuária, eu também fiz limpeza portuária, e a gente fala assim, cara, é limpeza pesada todo dia. Todo dia. Todo dia. Pega um banheiro, eu falo, o pessoal não acredita. Fala Pega um banheiro de caminhoneiro. Pô, no banheiro, não é auditório, como que é que fala? Oh, meu Deus, fugiu a palavra. O pessoal se troca, toma banho. Vestiário. Vestiário. Pega um vestiário de porto, às vezes não é que os caras são porcos, não é isso. Gente, é que é muito pó, é muito tudo. Os caras que estão trabalhando lá é muita sujeira. Então, é sempre limpeza pesada, não tem jeito. Então, é diferente as coisas. Quando a gente tá, por isso que eu falo, a pós-obra hoje, por isso que eu trouxe você para conversar sobre isso. Gente, primeiro, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para ser com o que tem na mão. E aí, eu vou dar um exemplo. Vai lá. Eu vou dar um exemplo daquilo que o Moisés está falando. Eu não sei fazer limpeza profissional, só restauração. Cada área tem a sua importância e valor. Concordo. Caiu a conexão geral, né? Caiu. Caiu a minha também. Encerrou a live. Pareceu para mim que você estava encerrando. Não, encerrou sozinho, caiu sozinho. Então, será que o pessoal já está cansado da live? Nada. Deixa eu falar assim, o Moisés Cantagesso, obrigado por ele estar aqui. Eu gosto muito de falar dele, é um cara que me ajudou bastante lá atrás, me ensinou um monte. E ele falou um negócio sério, ele é especialista em restauração. Inclusive, Moisés, eu vou falar aqui ao vivo, eu comentei de você para a Fabiane sobre o teu curso de restauração. Então, ele. Só que é o seguinte, ele falou uma verdade, ele é fera em restauração, mas se falar, pô, faz uma pós-obra, ele falou, tô fora, não sei fazer pós-obra. Não é então minha me praia. chama. Ele é daqui, de Santos? Não, Tamo junto. Então, assim, você está falando da capacitação, né? A capacitação. Aquilo que eu falei no começo da live. Eu sempre oriento os colaboradores, quando chegar com um produto químico, nunca colocar, né, em cima de alguma superfície. Sempre oriento os meus colaboradores a não lavar os panos
as fibras nas pias. Pia de cozinha, pia de lavabo. Por quê? Aquela sujidade do pano danifica o material da pia. Pode danificar sim. Nessa casa da piscina que você foi lá no gourmet, a área gourmet eles colocaram uma pia lá que simplesmente custa 10 mil reais. É uma 10 mil reais a pia. Se o Thiago estiver aí, ele pode me ajudar aí a falar. Dá até e o que o pessoal que estava rejuntando a piscina fez? Eles simplesmente lavaram, que não é meu pessoal, o pessoal lá da obra, eles lavaram todos os panos nessa pia de 10 mil reais. Quer que eu te fale qual foi o resultado? Danificou. Danificou. Queimou a pia. Queimou a pia toda. Então, quando eu vi aquilo, graças a Deus o arquiteto estava junto, também quase infartou. O arquiteto ele ficou uma meia hora olhando para aquela pia, e olhou para mim e falou: Fabi, o que a gente faz? Eu falei: reza. Você sabe rezar? Reza. Porque o material do cimentício, aquilo queimou toda a pia. Um pecado. Nós tentamos, eu lavei com detergente neutro, fiz toda uma ajuda lá para ele, para ver se a gente conseguia. A gente conseguiu melhorar? Conseguimos melhorar. Mas o cliente vai ver que ali teve alguma coisa bem errada. Exatamente. Agora você imagina, né, o cara vai fazer um serviço na piscina, uma bobagem dessa, lavar o pano com produtos dentro de uma pia dessa, e assim, é uma empresa. Sendo uma empresa, eu vou cobrar o cara. Eu vou cobrar a empresa. Aí o cara, você fala: pô, mas eu tomei um prejuízo de 10 mil. Nossa, o que você fez? Estraguei uma pia. É complicado. É isso que eu falo, pessoal. Gente, quando eu falo que pós-obra não é para amadores, tem gente que se ofende, não é para se ofender, não é para amadores. E a gente está falando de uma pia. Sim. Não é que você estragou a casa inteira do cara. Foi uma pia. 10 mil reais. Aí vem a torneira, mais 2.500, 3 mil reais. Já vai para 8, mais não sei o quê. Então, às vezes você está lá fazendo o seu trabalho por causa de uma bobagem, de uma imperícia, né? Vai lavar o pano onde não é para lavar, estraga uma pia de 10 mil. Cara, acabou, teu lucro já foi embora e você vai ter que tirar dinheiro do bolso. Meu lucro, eu vou ter que trabalhar pra caramba para trocar uma pia de 10 mil reais. E não tem conversa. Entendeu? Não tem conversa. Você fala: pô, agora eu vou ter que pagar, tá? Aí tem que sentar com o cliente, ele vai comprar a pia, você vai pagar para ele parcelado, ou então você vai ter que entrar no cartão de crédito, se vira. Aí fala assim: pô, o que você fez? Ah, lavei uns panos na pia. Só foi isso. É complicado, André, é bem complicado. Só isso, mais nada. Então, gente, é isso. Quando a gente fala pós-obra na prática, o que a Fabiane está trazendo são as coisas, a realidade que são. Dá para fazer dinheiro, tem um mercado gigante aí, né? Tirando os pica-pau que eu chamo, né? O arquiteto que não quer pagar, mas tem muita gente, gente que quer contratar empresas competentes, que treinam seus funcionários, que vai lá fazer um serviço de qualidade. E aquilo que a gente fala, né, Fabi? Eu sempre falo: cliente ruim traz cliente pior e cliente bom traz cliente melhor. Exatamente. Então, esse cliente vai te indicar para outro cliente que quer qualidade. E preço, mas o preço, gente, é uma pia de 10 mil que o cara colocou. É uma torneira de 5 mil, de 3 mil, de 8 mil, é um piso de 200, 300 reais um metro quadrado. Entendeu? É uma obra que às vezes você fala assim, é uma obra de, sei lá, 5 milhões. Gente, eu vou falar uma coisa, né, para quem quer começar. Empreender em qualquer setor não é fácil, mas trabalhar com limpeza pós-obra, bom, eu acho que sim, eu sou apaixonada no que eu faço, não só com a limpeza pós-obra, terceirização em geral, limpeza de condomínios, enfim. Mas a limpeza pós-obra ela é tão gratificante
Meu, como é gostoso você pegar uma obra que acabou de terminar e tudo destruído assim, né? Tudo Tá sujo, né? Tem sujo. um pouco para fazer. Você entregar aquilo ali brilhando e você olhar para a cara do teu cliente e falar, tá entregue o seu lar, sua casa está pronta. É só você entrar com os seus móveis e pode mudar. É assim, é muito gratificante. Eu falo que é cansativo, desgasta, mas é muito gratificante. Para quem quer começar, eu super apoio. É isso aí. Gente, são 21 horas, 1 hora de live, bastante coisa comentando. Eu anotei aqui algumas coisinhas que eu quero passar para o pessoal que a gente falou. Vai ter muito desafio, tem que passar. Tem que investir em capacitação, tem que investir em equipamentos e produtos profissionais. Você tem que definir os processos de limpeza de uma forma que você consiga só ajustar. E obviamente, né, Fabi, cara, buscar cliente qualificado. Se eu me qualifico, cara, os meus clientes também têm que ser qualificados. Então, aquele cara abusivo que o pessoal fala, eu nem gosto de falar muito disso, porque para mim, minha cabeça já, para mim isso aí nem existe. Mas vamos lá, cliente abusivo, o cara não quer pagar, dá o valor. Ah, mas isso aqui eu não pago, eu tenho mais barato. Muito obrigado por você ter me chamado, aqui está meu cartão. Infelizmente, por esse valor, não é possível prestar um serviço de qualidade como a gente presta. E André, olha que legal que a Tiffany está falando. A Tiffany colocou, Fabi, fiz a primeira pós-obra e me emocionei no final, até chorei. É verdade. Ela fez o primeiro pós-obra, hoje ela é supervisora numa empresa aqui de Santos, né, na Fluir. Ela está como supervisora lá. Quem é o Matheus? O Matheus é o Thiago. Falou assim, que nem aquela da fábrica de café, que ficou show. Exatamente. Ali na fábrica de café que ele está falando, na verdade, não foi um pós-obra. Nós pegamos um comércio no centro de Santos, na 15 de novembro, que estava fechado há 3 anos. Então, você imagina, se alguém quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, vai ver o que nós pegamos pela frente. Foi trabalho ali para mais de uma semana, uma sujidade, um local insalubre. Mas ficou ótimo, né, Thiago? A gente trabalhou ali e foi bem gostoso. Deu tudo certo no final. É o que eu falo, é gratificante. Quando o cliente entrou e olhou aquilo e falou assim, nossa senhora, que diferença. E realmente. É isso que é legal. Mas por quê? Porque tem todos esses ingredientes que você acabou de falar, né? Capacidade, conhecimento, equipamento, produto adequado, e você entregar um serviço aqui. Okay. Aí eu vou falar, quem está começando, fica com um pouco de medo, gente, a concorrência é muito salutar, ela é muito boa. Eu falo que a concorrência é a melhor coisa do mundo, porque você vai observar o que elas têm de bom e de ruim, obviamente o que for bom você pode aprimorar, e o que for ruim você dança em cima, que nem, por exemplo, eu vou falar um exemplo assim, você tem um concorrente que não tem maquinário, não tem nada, faz na mão. Cara, se você tem equipamento, você vai dançar em cima do cara, porque qual é o teu diferencial? Olha, nós temos equipamentos e produtos profissionais. Bom, você tem um Instagram, mostra lá os trabalhos realizados. Fica muito fácil. E aí aquele negócio, cobrar o justo, sem medo, né? Olhar, quando eu falei, o olho no cliente. Hoje eu fui numa reunião, Fabi, bem legal. E, assim, eu deixei o cliente falar e falou, não, mas já veio outra pessoa aqui, falou isso, aquilo outro. Eu falei, bom, então é o seguinte, eu vou ter que explicar um pouquinho a parte técnica do que é esse processo de tratamento de piso. Tá? Eles me ouviram, porque, cara, os caras veem falando umas coisas que não tem nada a ver. Então, ali, eles perceberam, tiveram a segurança de uma pessoa que entende, sabe fazer. E eu falei, olha, uma das diferenças que eu dou todo o suporte para que você tenha sucesso na limpeza do seu piso e no tratamento do seu piso. Então, a gente nem falei de produto. Por quê? Porque, cara, tem de tudo. Então, aonde que a gente ganha o cliente? O que eu for cobrar,
Não importa se o cara está cobrando barato, meu concorrente. Eu vou cobrar aquilo que eu acho, porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque cada um sabe que nem alguém falou, agora eu não lembro lá, o do gesso, como é o nome dele? Ele falou, cada um sabe o valor do seu trabalho. É o nome dele, tá? Como é o nome dele? É Moisés Cantagesso. Moisés. Não, então, Moisés. Foi o que ele falou, cada um sabe o valor do seu trabalho. Eu sei o valor do meu trabalho. Eu sei o valor da minha mão de obra. Eu sei quanto eu investi. Entendeu? Então, assim, eu sei o valor da minha entrega, do que eu vou entregar. Eu sei como eu vou entregar para o cliente. Eu tenho certeza, porque eu confio na minha equipe e porque eu confio no meu trabalho. Então, assim, você não tem que ter medo de precificar. Putz, será que o cliente vai achar que está caro? Se ele achar que está caro, né, e a gente conseguir fazer um agrado e dar uma diminuída, beleza. Mas também pagar para trabalhar não dá, né, André? E outra coisa que a gente não é tema da live hoje, mas a gente vai fazer outras coisas, assim, é saber vender o serviço. Para que o cliente enxergue valor, que a gente fala tanto, hoje se fala tanto valor, não é preço, é valor, mas a gente precisa identificar o que é valor. Ele entender o valor do teu trabalho, ao ponto de dizer, cara, tem diferença, eu sei que não vou me dar mal. Eu já fechei serviços onde o cliente, inclusive uma cliente hoje amiga minha, inclusive, ela fala assim, quando me ligou, é até engraçado, ela fala assim, olha, você foi o mais caro de todos. Eu falo, tá bom, por que você me ligou? Porque você é o que me passou mais segurança na execução de serviço. Exatamente. E é aquilo que eu falo para as pessoas, que eu sei que você faz isso, porque eu te conheço. A gente tem um discurso, a gente vai vender o nosso trabalho e entregar aquilo que a gente está dizendo para o cliente. Se eu falo para você que eu vou melhorar o seu piso em 80%, eu posso até saber que eu posso entregar mais. Mas eu já vi gente falar assim, olha, fique tranquilo, o seu piso vai ficar como novo. Opa, piso que tem 30 anos ali no chão, como novo, não vai ficar como novo. Eu tenho medo, eu falo, até brinco, eu tenho medo que o cara fala assim, não, meu negócio, eu entrego 100%. Opa, não dá, gente. Não dá, 100% é zero, é novo, colocar um piso novo é 100%. Fala, olha, eu chego no cliente e falo assim, olha, o estado que seu piso está hoje, eu consigo melhorar em 80%. Pô, 80% eu garanto. Se a gente for um pouco além, ótimo. Mas ele vai estar ciente. Agora o cara falou, não, isso aqui eu vou deixar como novo. André, eu acho que essa transparência com o cliente é o mais importante. Porque não adianta você chegar lá e falar que você vai entregar uma coisa que você não vai. Não vai entregar. É essa a questão. É essa a questão que eu falo, né? Na questão da pós-obra. Cara, é difícil. Que eu falo, é um trabalho árduo, que você falou, requer muito conhecimento. Cara, então você tem que ter muito cuidado. Né? Hoje eu estava conversando com um cliente novo que a gente estava conversando, ele falando justamente isso. O cara vai lá e ele estava com outra empresa, ele falou assim para o dono, cara, não engane o cliente, não fale aquilo que não dá para fazer. É ruim. Né? Vender você ter uma ideia. Uma coisa que você não vai conseguir fazer é péssimo. Não tem a ver com pós-obra, mas para a pessoa entender o que é idoneidade. Eu fui num cliente agora também, o cara falou assim, não, ele fez uma cristalização no piso. Eu falei, oi? O que é? Qual o processo que ele utilizou? O cara não sabe. Aí falou assim, cara, cristalização, o Moisés está aqui, eu já não vou colocar ele ao vivo, porque falando de pós, mas para você entender, o cara vendeu uma cristalização de piso. A gente não dá. Não dá. Não dá. Aí fala assim, olha, mas aí você vai lá, aplica o produto, ele colocou uma cera acrílica, bem vagabundinha, bem ruinzinha, e vendeu uma cristalização. Falei, gente do céu, o que é? Né? O cara inventa uns negócios, isso aqui é o seguinte, né? O cliente não conhece. Só que não fica bom, não fica um negócio legal, não rende, dá 3 meses o piso já está ficando ruim de novo. Então é o seguinte, é vender o que é. Aquilo que a gente fala, né, Fabi? Se eu falar para o cara, olha, aqui eu vou aplicar um tratamento de piso com um acabamento acrílico. Se a gente falar para ele, ó, aqui vai 2 demãos de base seladora e 4 demãos de cera,
de 24% de polímero, ali vai ter 2 camadas de basilador e 4 camadas de cera de 24 polímero. 24% de polímero. Não é chegar no meio do caminho e falar assim, aplicou 2, pô, ficou legal, né? Então vamos aplicar só 2 e está tudo certo. Gente, não é assim. E geralmente, quando eu fiz muito tratamento de piso à noite, o cliente não está lá acompanhando. Ele não está vendo o que eu estou fazendo. Então, só como que eu vou chegar para o meu cliente e dizer, eu fiz aquilo que nós combinamos? Eu não tenho cara para isso. Se é 2 camadas, são 2 camadas, são 4 camadas, se eu falar para que é 6 camadas, são 6 camadas. Ponto final, eu estou cobrando para isso. Exatamente. Gente, vamos lá. 21h11. Cara, essa live foi show. 1 hora passou rapidinho. O Moisés está falando que quando tiver mais live avisa, porque ele é nosso fã, é meu fã. Eu também sou seu fã, Moisés. E eu quero fazer uma live com você para falar sobre tratamento e restauração de piso. Já vou te convidar aqui. Vimos resultado impecável, que a Tiffany está falando. A Snow Clean, ela está dizendo que é gratificante mesmo, quando a gente faz um trabalho e entrega aquilo que a gente promete. Ela fala que chorou na primeira pós-obra que ela entregou, que ficou maravilhoso. Gente, tem um monte de gente aqui. Boa noite, obrigado a todos. Cada um sabe de suas despesas. Deixa eu ver aqui. Se você faz bem, as pessoas pagam um valor, sim, principalmente quando querem qualidade. O Rafael está dizendo assim, dizem muito que o meu tratamento de piso é um dos mais caros, mas faço o que os outros não fazem. Entrega rápida de serviço, garantia de 24 meses. Olha, o cara é corajoso, hein? Dependendo do tratamento, é a manutenção inclusiva. Olha só. Ele falou que atende o Mendes, o Litoral Plaza. Legal, Rede Crio. Olha, o cara só atende coisa boa. Faz uma parceria com a Fabi aqui na parte de limpeza profissional, que vai dar muito certo. Polimento termoquímico. O cara manja mesmo, hein? Não existe mal profissional, todo profissional são profissionais. Existem aventureiros que atrapalham, imagine se fosse... Olha, eu vou falar o seguinte, existe profissional e não profissional, ponto. Né? Existe bons ou maus? Não, existe profissionais e não profissionais. O cara que é mal profissional não é profissional. Aventureiros, que se acham profissionais, né? E é isso que a gente tem que mostrar. Fabi, eu quero te agradecer demais Eu que agradeço, André, o convite. Eu deixo as suas considerações. Obrigado, gente, aí por acompanhar. E daqui para frente a gente vai trazer gente qualificada, empresas, empreendedores com alta qualificação de verdade, pessoas que eu confio para trazer conteúdo relevante e verdadeiro. Gente, aqui é pós-obra na prática, né, Fabi? É isso aí, é o que a gente passa e rala no dia a dia, né, André? Eu quero te agradecer. Né? Espero que essa seja a primeira de muitas aí. O pessoal que ainda não segue lá no Instagram, a WF Serviços, seguem lá, dá uma curtida, olha lá o meu serviço, né? O serviço dos meus colaboradores. Tem vários antes e depois para vocês darem uma olhada como é que funciona. E boa sorte aí para todo mundo que estiver começando nessa jornada e para quem já está, né? Boa noite, Thiago. Boa noite, Tiffany. Boa noite a todo mundo aí, pessoal. Obrigada, André. Deixa eu anotar aqui, para o seu WF Serviços. Gente, obrigado de coração. Podem depois fazer comentário. Essa live vai estar gravada aqui no Instagram e no YouTube. A gente vai fazer uma edição, porque ela deu uma cortada, porque caiu. E algumas coisas, por exemplo, esses comentários a gente tira, vai deixar só o essencial mesmo. Siga nosso canal no YouTube, Especialista Produtos, está lá. As lives vão estar lá, a gente está colocando mais material. E até a próxima... Bom, deixa eu só dar o último recadinho. Essa live desse mês vai ser a última live, a gente vai dar uma parada esse mês, porque nós estamos reestruturando a parte digital. Estamos em março. Em abril, as lives nossas vão ser quinzenais. Por que quinzenal? Para que a gente possa trazer bons convidados, assuntos relevantes, que realmente façam diferença, dê um despertar. A Débora aqui, que é a Débora Limpeza, ela está me auxiliando nessa parte digital. Então, o que a gente quer é trazer conteúdos muito, muito bons. E a gente está batalhando aí, aprendendo, porque a gente quer levar essas lives lá para o YouTube. Vai ser muito legal também.
E é isso. Gente, muito obrigado, uma boa noite, Fabiane. Sucesso para você. Obrigada. Conte com um especialista e muito sucesso. Sucesso para nós. Beijo, tchau. Até mais, até amanhã. Obrigado.